Amém? Bom, nós estamos vendo aquela série, nessa primeira parte da aula, aquela série Vida no Espírito, amém? Nesse ano, nós estamos com o propósito de aprender a andar como Jesus andou, a caminhar como Jesus caminhou e ter uma experiência que Jesus teve aqui na terra. Então, tudo aquilo que Jesus passou tem sido ministrado, quando ele esteve aqui na terra, tem sido ministrado durante esse ano que nós estamos nessa escola de formação. E nós estamos já partindo para o final dos nossos estudos. E essa parte fala de uma vida no Espírito. O que nós precisamos fazer para ter uma vida no Espírito? A comunhão com o Espírito. E aprender o que foi, o que representou o Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Hoje nós estamos então na nossa sétima aula. Sétima aula fala sobre comunicação. Tremendo, né? Comunicação espiritual. Olha que coisa tremenda isso. Nós precisamos aprender a nos comunicar espiritualmente com o Espírito Santo de Deus, a obedecê-lo, a receber no nosso espírito tudo aquilo que Ele quer nos falar, tudo aquilo que Ele quer nos direcionar. Amém? E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas nos apresentam várias formas das quais o Espírito Santo de Deus, Ele se comunica conosco e como Ele nos guia. A comunicação é nada mais, nada menos que uma forma com que Deus nos guia nos nossos caminhos, nos guia nos nossos pensamentos, nos guia no nosso estilo de vida. E são várias formas como que Ele se comunica conosco. Hoje nós vamos estudar apenas uma destas formas. Não existe uma ordem, tá certo? Uma ordem específica como o Espírito Santo se comunica conosco. Mas nós vamos começar por alguma coisa, tá certo? Nós temos que começar por uma forma com que Ele se comunica conosco. E a forma com que nós vamos estudar hoje é o testemunho interior. Amém? Débora, mais um. Testemunho interior. Na realidade, esta é a forma primária pela qual o Espírito Santo nos guia. Ele testifica no nosso interior a forma com que nós devemos agir, a forma com que nós devemos pensar. E quando Ele se comunica conosco, dentro de nós há um testemunho daquilo que Ele nos falou. Ele testemunha no nosso espírito. E é uma coisa que nós não sabemos explicar. Simplesmente nós sabemos que foi Deus que falou conosco. E nós vamos aprender com Jesus como o Espírito Santo falava com Ele, como Ele dava uma palavra de direcionamento, tudo aquilo que Ele ministrava, e não só com Jesus, mas os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que andaram com Ele ou foram ministradas pelo Espírito Santo, e elas captaram a essência desse dirigir do Espírito Santo de Deus na vida delas. E um texto básico que nós vamos utilizar hoje é o texto de Romanos 8,16. O texto diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esta seria a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá certo? Eu coloquei aqui, só como ilustração, um texto da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz também que o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Alguém aqui tem dúvida que é filho ou filha de Deus? Já passou pela cabeça, pela mente, em alguns momentos, essa falta de paternidade? Eu já tive alguns testemunhos de pessoas
que muitas vezes, em alguns momentos de suas vidas, não tinham essa certeza de salvação, não tinham essa certeza que realmente era filho de Deus. A mente divagava, não sei o que essas pessoas passavam, os problemas que elas estavam enfrentando, mas muitas vezes elas confessaram que achavam que não tinham a salvação, que não eram filhos de Deus, né? Mas como é que nós podemos entender essa realidade desse texto nas nossas vidas? Quando o Espírito de Deus ele se une com o nosso espírito. Isso fala de uma pessoa que tem comunhão com Deus, certo? O Espírito de Deus só vai se unir com o nosso espírito a partir do momento que Jesus entrou no nosso coração. Que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu sou uma pessoa que recebeu essa salvação que Jesus nos proporciona. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. Só existe essa união do Espírito Santo de Deus com o nosso espírito, a partir do momento que o nosso espírito é recriado. Uma pessoa que não tem a Jesus, o espírito dela está entorpecido. O espírito dela não tem uma comunicação com Deus. Somente Jesus pode entrar no nosso coração e trazer esta recriação, essa forma de comunicação com Deus que nós precisamos ter. Porque Deus é espírito. Ele só fala conosco através do espírito dele. E ele fala ao nosso espírito. Amém? E nós só vamos entender que é Deus a partir do momento em que o nosso espírito, ele está vivo dentro de nós, ele tem uma comunicação direta com Deus. Então esse texto, ele nos diz que o próprio Espírito Santo testemunha em nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Nós precisamos distinguir isso. Nós temos um fôlego de vida dentro de nós, que é o Espírito, que Deus soprou no homem. Esse é o nosso fôlego de vida, esse é o nosso Espírito. E o Espírito Santo de Deus é aquele que fala ao nosso espírito humano. Essa é a forma de comunicação. Então, quando o Espírito Santo testemunha em nosso espírito humano sobre qualquer tipo de assunto que Deus quer falar conosco, nós cremos que Ele também pode testemunhar em nossos espíritos sobre qualquer tipo de assunto. Amém? Como Ele falou aqui, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos pessoas salvas. A partir do momento que isso é uma realidade, que nós cremos nisso, nós creremos em todas as coisas que Deus pode falar para cada um de nós. Amém? Isso precisa ser uma crença nos nossos corações. Mais um, Débora. Essa palavra que é usada no texto, a palavra testifica, que é usada na versão revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, foi o termo usado por João Ferreira de Almeida para a tradução da palavra que foi escrita no texto original grego. É sumarturel. Sumarturel. Então, existem dicionários que nos dizem o significado dessas palavras gregas. Para nós entendermos verdadeiramente o significado, se aquela tradução realmente bate com o termo grego original, nós precisamos conhecer a palavra grega. E no dicionário Vini, a palavra sumarturel significa dar testemunho com. Tá certo? Dar testemunho com. Então, testificar é dar testemunho com alguma coisa, tá certo? Dizendo alguma coisa. E no dicionário grego de Strong, esse é mais conhecido, é um dicionário muito utilizado. Não sei se vocês conhecem a Bíblia de Strong, com os números de Strong, em que os textos, eles têm um númerozinho em cima da palavra, e esse número nos leva ao texto original em grego e em hebraico. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento.
Esse é um dicionário muito conhecido nos meios acadêmicos. Então, nesse dicionário de Strong, sumartureu significa testemunhar juntamente com e confirmar. Então já fica mais entendido, você tem que testemunhar juntamente com alguma coisa, tá certo? E o que seria essa alguma coisa? É aquilo que Deus colocou no seu coração. Jack Hayford, em seu manual da Bíblia, define que dar testemunho é a mesma coisa que dar provas, atestar, confirmar, confessar, ter registro, testificar, dar um bom relatório, testemunhar, afirmar o que foi visto ou ouvido, apresentar o Evangelho com as provas. Tá certo? Então, tudo que foi colocado aqui, através de Hayford, de Strong e no dicionário Vini, nós podemos perceber que a palavra testificar usada ali no texto, ela significa dar testemunho com, significa testemunhar, dar um bom relatório, dar um testemunho a respeito do que significa aquela revelação que aquele texto bíblico trouxe. Amém? Então, tudo isso está em linha com aquilo que foi colocado no texto bíblico, naquele versículo bíblico. O Espírito Santo é quem confirma em nossos espíritos que somos salvos e que agora somos filhos de Deus. Amém? Essa certeza ela vai vir nos nossos corações de que forma, então? A partir do momento que o Espírito Santo, juntamente com o meu espírito, ele vai comunicar ao meu espírito, e o meu espírito é que vai dar testemunho a respeito destas coisas. Amém? Não é a minha alma, não é o meu corpo, não são as minhas emoções, não é aquilo que eu fale através dos meus conhecimentos, que eu expresse através dos meus conhecimentos humanos, mas é o Espírito Santo de Deus que vai testificar no meu espírito, e a partir do meu espírito eu vou ter consciência, a certeza da salvação e de que eu sou filho de Deus. Amém? É tremendo isso quando nós conseguimos entender essas verdades que os textos bíblicos trazem para cada um de nós. Essa maturidade que nós precisamos ter para entender esses textos bíblicos vão fazer com que o nosso crescimento espiritual seja a cada dia intensificado, seja a cada dia abastecido por uma maturidade, não só na palavra, mas uma maturidade espiritual, nas nossas reações, no nosso jeito de ser. Isso fala de crescimento espiritual. Essa sensibilidade que nós precisamos ter de receber do Espírito direcionamento para nós fazermos qualquer tipo de coisa nas nossas vidas. Vocês não conhecem muito bem a apóstola Valnice. A apóstola Valnice é uma pessoa que, se o Espírito Santo de Deus não mandar ela levantar naquele dia, ela não levanta. Ela é totalmente dependente do Espírito. Ela nunca havia ido a um shopping center e o Espírito Santo de Deus mandou ela ir num shopping center, no corredor tal, no banheiro tal, para falar com a pessoa X. E ela entrou no shopping center uma vez para atender aquele comando do Espírito Santo de Deus. Isso é sensibilidade. E tinha uma pessoa querendo dar cabo da vida dentro daquele banheiro. E ela foi ali ministrar uma palavra de vida para aquela pessoa. E aquela pessoa recebeu a salvação. Recebeu o livramento naquele momento. Isso precisa ser a sensibilidade que governe os nossos dias, as nossas vidas. Amém? Obrigado, Débora. Existe um outro texto em Romanos 9:1. Hoje está bem mastigadinho, né?
que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Essa versão está na Revista Atualizada também. A Nova Tradução da Linguagem de hoje já diz de uma forma um pouquinho mais clara: o que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele estava falando a respeito dos hebreus, que os hebreus estavam longe da verdade, estavam longe da realidade. E as pessoas estavam contestando algumas vezes aquilo que ele falava. Mas o Espírito Santo de Deus é que comandava a vida do apóstolo Paulo. Essa verdade era uma realidade. Ele tinha certeza que aquilo que ele estava falando não era uma mentira, não era algo da mente dele. A mente dele não estava divagando. Aquilo foi algo que testificou no espírito dele. Era uma certeza e era uma verdade. Então, quando nós temos esse testemunho do Espírito Santo de Deus, que aquilo que nós estamos falando vem dele, cria em nós uma certeza de que aquilo é uma verdade absoluta, que é uma verdade incontestável. Então você vai lutar por aquela verdade em todos os dias da tua vida. Você não vai esmorecer na sua luta para que aquilo seja reconhecido como uma verdade. E nós, analisando esses textos, nós podemos concluir então que a palavra nos leva a concluir que não ficamos apenas em um testemunho interior, mas nós chegamos a um conhecimento interior. Então, o testemunho, ele não fica só na revelação, ele traz um conhecimento para cada um de nós, ele é mais marcante, ele vai além apenas da revelação, ele traz um conhecimento profundo, ele nos marca com uma certeza nos nossos corações. Então o Espírito Santo irá transmitir o conhecimento que ele quer que tenhamos sobre alguma coisa, com um forte conhecimento interior, seja pelo testemunho ou voz interior, sabemos qual a direção que esse Espírito Santo de Deus está nos dando. Amém? E existem tantos textos bíblicos que nós podemos citar, e eu creio que cada um de nós aqui pode expressar uma experiência que passou na vida. Quantas vezes nós achamos que nós não devemos fazer alguma coisa, a gente fica incomodado com aquilo, mas a gente vai, faz e quebra a cara. Alguém já passou por uma experiência desse tipo? E aí a gente vai perceber que quem estava falando para nós não fazer aquilo era o Espírito Santo de Deus. E isso é uma coisa tremenda, quando a gente consegue ter a sensibilidade de perceber que é isso que Ele quer nos falar, né? Mais um. Então, esse conhecimento, essa comunicação, esse testemunho interior, algumas pessoas definem que é como se fosse um saber sem qualquer sombra de dúvida. Você não tem dúvida a respeito daquilo, né? Alguns dizem também, você sabe que sabe que sabe, sem qualquer sombra de dúvida. E a apóstola Valnice Milhomens, que é a nossa líder, ela costuma dizer essa frase aqui, né? Eu não sei como sei, mas eu sei que sei. E ela vai em frente, né? A gente não sabe como aquilo chegou até nós, mas a gente tem uma certeza que é o Espírito Santo de Deus, e nós vamos em frente, né? É uma profunda convicção que brota do nosso espírito, sem uma explicação exterior, é algo sobrenatural. É o sobrenatural de Deus que faz parte daquele momento da nossa vida, trazendo revelação, trazendo certeza, trazendo convicção. E aquilo vem para marcar a sua vida. E se você deixa aquele momento passar na sua vida, você pode estar perdendo uma
grande oportunidade de crescer espiritualmente e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar passar as oportunidades que Deus coloca para cada um de nós. E quando nós temos uma experiência dessa pela primeira vez, a gente sabe, vai crescer uma certeza dentro de nós que aquela revelação veio diretamente do Espírito Santo. Aquilo vem com uma força, como uma convicção que brota de dentro de nós. Não é algo que é gerado na nossa mente, na nossa alma. É algo que vem aqui das nossas entranhas e sobe à nossa mente, sobe ao nosso cérebro. E aquilo vem com uma certeza muito grande. Quando é algo da mente, a gente percebe que aquilo não é marcante, porque o que acontece? Aconteceu um probleminha, você já foi em outra direção, aquilo já passou, aquilo já foi perdido. Mas, quando é algo que brota do nosso interior, você vai ficar com aquilo martelando dentro de você todo momento. Enquanto que você não toma uma posição, não toma uma consciência a respeito daquilo que Deus te falou, Ele não vai deixar de te incomodar. Ele não vai deixar de te incomodar. Ele vai fazer sair de dentro do nosso interior e vai ficar martelando, martelando, martelando. Aquilo não é esquecido pela nossa mente. Amém? Então, outra coisa que nós precisamos conhecer, que o Espírito Santo, que um testemunho interior do Espírito Santo, ele brota do nosso espírito recriado. Ele não brota da mente, da imaginação ou das emoções. Com o passar dos dias, a convicção se aprofunda. Aquela certeza, ela vai crescendo dentro de nós. E o que brota da mente ou das emoções tende a ser instável e passageiro. Amém? Isso vai desvanecendo. Quando é algo que é criado pelos nossos desejos, aquilo vai passando e acaba sumindo dos nossos pensamentos, né? Amém? É complicado a gente entender isso, não é muito fácil. E vamos ver se der tempo, no fim da aula eu vou contar uma experiência que eu tive na minha vida, a minha experiência de conversão. O Espírito Santo falou comigo com voz audível. E eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Mas foi algo que mudou a minha vida. Mudou tremendamente a minha vida. Vamos ver se vai dar tempo. Amém? 1 Coríntios 12, de 7 a 8, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Esse é o Espírito Santo de Deus, amém? Ele tem 9 dons para cada um de nós. Os dons do Espírito, eles são 9. Mas o dom da comunicação, ele está mais relacionado a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Não sei se todos vocês fizeram a escola de líderes aqui. Isso a gente ensinava no 3º módulo da escola de líderes. As irmãs devem lembrar, né? Os dons do Espírito. E esses dons, eles são a capacitação de Deus para cada um de nós. Existem os dons de Deus, que são os dons ministeriais. Existem os dons do Espírito e existem os dons de Jesus também que nós recebemos para podermos trabalhar misericórdia, tantas coisas que Jesus expressou, que Ele pode colocar dentro de nós para que nós possamos levar o trabalho que Ele nos convoca à frente. Amém? Então depois vocês leiam lição de casa, lê o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, amém? Não se esqueçam de ler, que isso,
para quem não conhece ainda, é uma revelação muito importante. E a partir do momento que eu falar aqui para vocês, vocês vão se interessar a conhecer os outros dons também, tá certo? Então, dentre os 9 dons do Espírito Santo, no versículo 8, nós temos a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, ela se refere ao conhecimento sobrenatural de algo que está acontecendo naquele momento. E a palavra de sabedoria, essa segunda palavra que o Espírito Santo dá para nós, ela está relacionada a algo que ainda vai acontecer, a algo no futuro, tá certo? Quando nós olhamos para a vida dos homens de Deus, nós vemos a capacitação que Deus colocava na vida deles. E esses dons, eles são muito evidentes em Jesus. Jesus, ele andava por todos os lugares, expressando esses dons do Espírito Santo, para que o ministério dele fosse influente, para que a vida das pessoas fossem marcadas pelas revelações de Deus, por aquilo que Deus podia manifestar na vida deles. Nós queremos que grande parte dessas palavras de conhecimento e sabedoria vem a nós através deste testemunho interior, ou este conhecimento interior. Então, esses dons, eles são muito utilizados na forma com que o Espírito Santo quer se comunicar com nós. Amém? Essa é a forma com que Deus trabalha. Essa é a forma com que Deus alcança o nosso espírito, para que a nossa vida seja transformada. O Espírito Santo de Deus, ele não é aquela pessoa que é para ficar de vez em quando tomando conta de nós. Ele precisa estar a todo momento, em todo o tempo, tomando conta das nossas vidas. Nós precisamos ter uma dependência total desse Espírito Santo de Deus. E é interessante a forma como que Jesus andou aqui na terra, a dependência que ele demonstrou do Espírito Santo de Deus, a busca incessante que ele tinha com relação ao Espírito Santo de Deus, para que o ministério dele fosse frutífero, para que o ministério dele acontecesse no momento certo, na hora certa, que nenhum instante fosse perdido, porque ele estaria durante pouco tempo aqui conosco. O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, Jesus marcou a população da terra. Ele marcou as nossas vidas. Em 3 anos e meio, o mundo deixou de ser o mesmo. Então Jesus, ele não podia perder tempo. E é o que ele deseja para cada um de nós. Nós temos um chamado nas nossas vidas. Nós temos uma função que Deus coloca para cada um de nós. Queridos, nós não estamos aqui para ficar brincando. Nós não estamos nesse mundo para ficar brincando, para ficar curtindo com as coisas. Nós temos que ser focados. Nós temos que ter um foco com as coisas. E a partir do momento que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, que nós nos focamos nisso, o que vai acontecer? A nossa vida não vai ser mais a mesma. As nossas preocupações deixarão de ser as mesmas. Os nossos momentos, eles passarão por tribulação, mas de uma forma diferente. Totalmente diferente. Porque Deus, ele é tranquilo, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz tranquilidade para nós tomarmos as decisões que são necessárias. E é interessante, quando nós vamos pelos nossos desejos, né? Quando nós vamos pelos nossos desejos, as coisas não acontecem de uma forma muito agradável. Nós somos marcados muitas vezes, mas graças a Deus que Deus, ele não desperdiça experiências, né? Deus, ele não desperdiça experiências. Tudo aquilo que nós passamos, muitas vezes,
na nossa vontade, na vontade permissiva de Deus, e não na vontade diretiva de Deus. Ele vai experimentar ele vai usar essas experiências também, para que o nosso crescimento seja alcançado, amém? A misericórdia de Deus, ela é muito grande. E agora nós vamos ver alguns exemplos, né, de testemunho interior. O que seria então um testemunho interior? Aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu interior. Vocês lembram de Filipe, o evangelista? Um homem de Deus que está lá em Atos dos Apóstolos, cumprindo o ministério que Deus levantou ele para fazer. Em Atos 8, 29, o texto diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Uma vontade de Deus direta. Olha, não teve dúvida, Filipe não teve nenhum tipo de dúvida através daquela comunicação do Espírito Santo de Deus. Você se aproxima deste carro. Não era um carro, um BMW, né, gente? Era uma carroça, né? Puxada provavelmente por um cavalo, tá certo? Mas, para eles na época era um carro. Então, o Espírito Santo disse para Filipe, e Filipe era totalmente sensível ao Espírito Santo de Deus. E o que Filipe fez? Ele se aproximou, ele começou a correr do lado daquele carro. E o que ele ouviu ali dentro daquele carro? Um eunuco que havia estado no templo. Uma pessoa que não era um judeu, mas era uma pessoa que conhecia a Deus. E ele tinha vindo fazer o quê ali no templo? Adorar a Deus. E ele estava lendo um texto lá de Isaías que ele não conseguia entender. Ele não conseguia uma interpretação. E aquela comunicação do Espírito Santo de Deus com Filipe fez com que Filipe levasse uma interpretação para aquele texto, para que aquela pessoa conhecesse Jesus. E a revelação foi tão grande no coração daquele eunuco, que o que aconteceu? Ele foi, em seguida, batizado. Ele já conhecia a palavra, mas ele não tinha uma interpretação da palavra. Ele precisava de Filipe e ele precisava de uma revelação do Espírito Santo de Deus. Que tremendo isso, amados. E essa é a forma com que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós precisamos estar sensíveis. Deus um dia vai falar para nós: sai deste lugar, vai para aquele, que eu quero que você fale isso para uma pessoa X. Nós precisamos estar preparados para isso. Mas se nós não abrimos o nosso coração, como é que Deus vai poder nos usar dessa forma? Não tem como. O apóstolo Paulo também, um homem tremendo de Deus, guiado por Deus, que experimentou tantas coisas na vida dele. Atos 19, 21 diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Queridos, o Espírito Santo de Deus passou o roteiro da viagem de Paulo. Olha que coisa tremenda. Quando nós saímos para viajar, é muito bom viajar, né? Muito bom tirar férias, mas será que nós temos parado para prestar atenção no roteiro que o Espírito Santo vai dar para nós nessa viagem? O lugar que Ele quer que a gente vá, que nós vamos passar umas férias mais agradáveis? Gente, eu já decidi de uma forma tão errada certas viagens que eu fiz, e a viagem se torna um transtorno. Você não consegue ter prazer naquilo que você está. Você sai para passear e você só tem dor de cabeça. E quantas encruzilhadas se apresentam nas nossas vidas? Eu vou nessa direção, eu vou naquela direção. Empresários, pessoas que tomam decisões todos os dias.
Quantas dificuldades nós sabemos o que fazer. Mas a partir do momento que estas palavras, o Espírito Santo de Deus é realmente nosso guia, nosso condutor, o que vai acontecer? Nós vamos andar na direção certa, nós vamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E o apóstolo Paulo, ele não esquentava a cabeça. O Espírito Santo de Deus revelou para ele, bom, o que eu vou fazer agora? Bom, agora você vai ir para Jerusalém, você vai passar pela Macedônia, você vai passar por Acaia, e depois de tudo isso, aí você vai para Roma. Ele sabia o que ia acontecer no futuro próximo dele, porque ele tinha essa ligação com o Espírito Santo de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Paulo não tinha só uma palavra de conhecimento para as coisas que iam acontecer de uma forma mais rápida, mas ele tinha uma palavra de sabedoria para aquilo que ia acontecer no futuro dele também. Isso é sensibilidade, isso é estar atento ao Espírito, isso é receber do trono de Deus a revelação. Paulo também, em Atos 20, de 22 a 23, o texto diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que o Espírito Santo dizia para ele no futuro? O que ia acontecer no futuro com ele? Ele ia passar por cadeias e tribulações. Mas, se foi Deus que falou, para que lado que nós vamos? Nós vamos dar uma de Jonas na vida? Deus mandou ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Viro 180 graus, pego o navio e vou embora. O que isso tem a ver com aquilo que é direcionamento de Deus? Nada. Está totalmente fora daquilo que Deus tem de propósito para a pessoa. E queridos, estar debaixo do jugo de Deus é muito melhor do que estar fora do centro da vontade de Deus. É muito melhor estar dentro do centro da vontade de Deus, porque as coisas vão acontecer de uma forma natural. Muitas vezes nós sofremos, mas o sofrimento é muito menor. É um sofrimento que nós podemos suportar. Não é algo que vai me tirar do centro da minha vida, do centro onde Deus quer me colocar. É muito diferente. Mais um. E nós temos também o exemplo de testemunho interior na vida de Jesus. Marcos 1,12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele permaneceu nesse deserto 40 dias, passando fome, sendo tentado por Satanás. Jesus havia acabado de passar pelo batismo, e o Espírito Santo de Deus o impeliu. Ele ouviu a voz do Espírito Santo? Não, foi algo, como eu falei antes, que cresceu dentro do espírito dele. O Espírito Santo colocou dentro do Espírito Santo, do espírito dele, e aquilo saiu de dentro para fora. E ele não contestou, ele foi naquela direção. Passou por grande sofrimento, mas ele estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que acontece? Nós vencemos as batalhas. Amém? Marcos 2,8 diz assim: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Palavra de conhecimento, queridos. As pessoas estavam zombando de algo que ele havia feito, de uma cura que ele havia feito, arrazoando, falando mal
blasfemando contra aquilo que o Espírito Santo de Deus havia feito através daquela cura. E a palavra de conhecimento, aquilo cresceu, o testemunho interior cresceu no coração de Jesus, e a palavra veio à mente dele, e ele entendeu o que aquelas pessoas estavam fazendo. E ele foi ali confrontar aquelas pessoas. João 4, 16 a 18 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Palavra de conhecimento, revelação de Deus, testemunho interior que o Espírito Santo de Deus colocou no Espírito de Jesus, e aquilo veio à sua boca através de uma revelação sobrenatural. E o que aconteceu? Aquela mulher, ela foi confrontada em algumas situações, e ela já recuou na situação. Ela queria daquela água viva de Jesus, ela queria nunca mais ter sede, mas ela precisava entender os problemas que ela estava passando na vida, os problemas que ela estava passando no seu interior. Ela precisava mudar o posicionamento da vida dela, ela precisava ser curada na sua alma, nas suas emoções. E ela já muda, ela já diz que Jesus é profeta. Porque ele recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus. Aquilo testificou no espírito dele. Amém? Na Bíblia, o Espírito Santo, ele é chamado de ajudador. Mas é impossível ele nos ajudar a menos que possa se comunicar diretamente conosco sobre o que ele quer que façamos. Ele é o nosso ajudador, mas os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos àquilo que ele quer nos falar, senão ele não pode nos ajudar. Isso requer um aprendizado, como ocorre em todos os relacionamentos. Quando nós entramos na Igreja Nacional, nós costumamos ler aquele livro, Construindo e Destruindo Relacionamentos. Que tipo de relacionamento nós precisamos construir? Com Jesus, com o Deus Pai, com o Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos destruir nas nossas vidas? Tudo aquilo que é velho. Aquilo precisa ser deixado para trás. Aquilo precisa ser deixado ser deixado para não exercer mais influência sobre tudo aquilo que pensamos, sobre tudo aquilo que fazemos. É isso que nós precisamos buscar. Todo relacionamento, ele passa por um aprendizado. É igual as pessoas que decidem ter um relacionamento, se casar, elas passam a se conhecer e aquele relacionamento vai crescendo, as pessoas vão se conhecendo, a forma de pensar da outra pessoa, a forma de agir, a forma de ser, o caráter da outra pessoa. E aí as pessoas decidem se casar e elas passam a ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Elas passam a se relacionar fisicamente também. Todo relacionamento ele passa por um crescimento. E essa é a forma com que nós devemos agir com relação ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crescer o nosso relacionamento com Ele. O Espírito Santo ele transmite ao nosso espírito um conhecimento, um testemunho, uma impressão. Primeiramente, ele transmite isso a nós. Ele transmite um conhecimento, ele transmite um testemunho e ele transmite uma impressão. Ele marca isso no nosso espírito. E o nosso espírito, quando recebe isso do Espírito Santo, o que ele faz? Ele transmite essa informação à nossa mente. E quando aquela certeza, quando nós estamos convictos de que esse conhecimento ou testemunho é verdadeiramente do Espírito Santo, aí nós podemos agir com segurança quanto ao caminho que Ele está nos apontando. Amém? Mas para nós chegarmos nessa forma de intimidade,
Nós precisamos deixar com que Ele venha até as nossas vidas, com que Ele seja Senhor das nossas vidas, que Ele passe a ministrar o nosso interior a todo momento. Nós precisamos criar uma dependência espiritual do Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos levados pela ira, pelas contendas. Quantas vezes nós nos surpreendemos com as reações que nós temos? Uma palavra chega ao nosso conhecimento, uma pessoa lança alguma palavra a nós, e nós já nos rebelamos, nós já nos levantamos contra aquilo. Nós sabemos que o nosso inimigo não são as pessoas de carne, não são as pessoas fisicamente ao nosso redor. O nosso inimigo, nós não enxergamos. O nosso inimigo é Satanás, seus demônios, principados e potestades que ficam usando as pessoas para nos atacar. Nós precisamos amar as pessoas. E nós só vamos reagir dessa forma, com amor com relação às pessoas, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus, Ele for Senhor do meu interior. Ele for Senhor do meu interior. E nós temos ainda 5 minutinhos. Então eu queria dizer para vocês aquilo que eu falei, aquele testemunho que eu queria dar a respeito da minha vida. Eu sou um engenheiro civil, trabalhei durante muitos anos no campo, em obras públicas. E um dia eu estava fiscalizando uma obra muito grande, eu já tinha passado de uma empresa para trabalhar para o governo. E um dia eu estava esperando na beira de um rio, uma balsa chegar para eu passar para outra margem do rio com o carro que eu estava. E eu estava sentindo um aperto muito grande no meu interior. Eu estava sentindo um vazio muito grande no meu interior. Eu estava longe da família, eu estava já há bastante tempo afastado do relacionamento com as pessoas que eram mais próximas de mim. Eu só me relacionava com pessoas que não dava para ter um tipo de relacionamento, porque eram políticos, eram deputados, eram diretores de estatais, pessoas que não dava para ter uma intimidade maior. E aquele vazio, ele estava muito grande naquele dia, dentro do meu coração. Eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já tinha ouvido falar de Jesus, já havia ido com a minha esposa a uma igreja, que era minha namorada na época, já tinha ido a uma igreja, mas aquilo não marcou a minha vida. E eu tinha terminado com ela até, o namoro que a gente tinha já de muitos anos. E aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha no meu interior, nada podia tirar. Eu podia ganhar muito bem, eu podia conseguir tudo o que eu quisesse. Mas o vazio não era nunca preenchido dentro de mim. E ali, esperando aquela balsa, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Ele falou comigo em voz audível. Ele deu um direcionamento. Ele conversou comigo a respeito da tristeza que eu estava sentindo no meu interior. Aquilo para mim foi uma transformação na minha vida. E eu não tinha certeza que era Ele, porque eu não o conhecia, né? Eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Mas algo cresceu no meu interior, e tudo aquilo que Ele falou para eu fazer, Ele me deu, como Ele deu para Paulo, Ele me deu um roteiro para eu seguir na minha vida. E eu fui e fiz cabalmente tudo aquilo que eu havia ouvido do Espírito Santo de Deus. Eu pedi demissão do meu emprego, eu larguei toda aquela vida que eu levava, eu voltei, eu reatei o namoro que eu tinha com a Cirlei. Depois de 5 meses nós casamos e a minha vida mudou
totalmente. Nunca mais eu senti um vazio no meu interior. Eu casei em dezembro, em janeiro eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ali, naquele confessar Jesus, Ele já me deu até um ministério. Ele já me deu até um ministério que eu iria seguir dali para frente. Então esse é Deus. Quando nós estamos prontos a obedecer, muitas vezes nós não entendemos o que Ele está falando, muitas vezes nós não interpretamos o que Ele está falando. Nós vamos pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, muitas vezes nós caminhamos pela nossa força. Mas nós precisamos deixar de andar pelas nossas forças. Nós precisamos andar através do testemunho interior, do conhecimento que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós. Amém? Que realmente esse desejo, esse desejo de nos comunicarmos com o Espírito Santo de Deus, que realmente isso possa marcar as nossas vidas, possa crescer no nosso interior, porque com certeza a nossa vida nunca mais será a mesma. A minha vida mudou. A minha vida mudou com a experiência que eu tive, com a palavra de conhecimento, com a palavra de sabedoria que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim. Apesar de não saber que era Ele, eu decidi seguir, porque aquilo trouxe paz no meu interior. E tudo aquilo que eu sentia saiu da minha vida. Tudo aquilo que eu sentia foi realmente arrancado fora do meu interior. E a minha vida foi transformada. E pode transformar a cada dia as nossas vidas. Basta nós nos sujeitarmos. E a palavra de conhecimento será uma realidade em todos os momentos da nossa vida. Sem palavra de conhecimento, sem palavra de sabedoria, nós não sabemos o rumo que nós devemos seguir. Nós não sabemos, nós precisamos de um testemunho interior no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus, ele precisa segredar para que nós alcancemos os lugares onde nós precisamos estar. O que nós precisamos fazer, a forma que nós devemos agir. Essa dependência, ela nos muda. As manifestações do fruto do Espírito passam a se tornar a cada dia uma realidade nas nossas vidas, as nossas reações. A temperança do Espírito Santo de Deus é que vai nos fazer mover, é que vai fazer com que nós sejamos mansos, é que vai fazer com que nós sejamos longânimos nas nossas atitudes, nas nossas reações. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele possa dar frutos nas nossas vidas. E que essa realidade do conhecimento, do testemunho interior, isso seja o nosso dia a dia, isso seja os nossos momentos, isso seja uma realidade constante para cada um de nós. Para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Amém?